A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido aos irmãos para que possam abrir as Escrituras Sagradas. No texto de Atos, capítulo 9, verso 10 a 19, essa é a porção da Escritura que haveremos de meditar nessa noite. Eu repito, Atos 9, verso 10 a 19. Eu peço que você faça uma leitura já atenta e uma leitura que possa buscar compreender o que se lê, e não uma leitura desatenta, suspendendo agora todas as distrações e observando a palavra do Senhor. Certamente essa é a palavra do Senhor, inspirada, autoritativa, regra de fé. É ela que há, irmãos, de ser usada por Deus hoje, para nos alimentar como rebanho. Então que a palavra de Deus seja para nós alimento. Assim diz Atos capítulo 9, verso 10 em diante, até o verso 19. Leia com atenção. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procurem um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante do... Vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Até aqui o texto do Senhor, a palavra santa do Senhor. Que Deus aplique ao nosso coração e nos edifique nessa noite. Irmãos, você já ouviu ou já viu aquela escultura chamada self-made man? Self-made man, o homem que faz a si próprio, o homem que faz a si mesmo. É uma escultura onde o homem tem em uma das mãos um martelo, na outra das mãos ele tem um cinzel, uma espécie de talhadeira. E ele está se auto-esculpindo, de forma que ele é antes uma pedra bruta, mas ele está se auto-formando, se auto-esculpindo. O nome dessa escultura é Self-Made Man. Depois você pode procurar, não agora, tá bom? Depois. E ele está ali com um martelo, com um cinzel, esculpindo a si mesmo. Esse homem, ele é tanto a pedra, como ele é o escultor, como ele é o resultado do seu próprio trabalho. Essa escultura, irmãos, ela apresenta uma convicção que nós temos na nossa natureza caída.
nós somos representados de alguma forma por aquela escultura. Nós temos esse pensamento de que nós construímos a nós mesmos, de que as nossas escolhas são os nossos senhores, de que nós determinamos a nossa identidade, de que nós conduzimos o nosso próprio destino, ou em outras palavras, de que nós fazemos a nós mesmos, de que nós somos senhores de nós mesmos. E que por isso não há um Deus conduzindo a história, soberano sobre tudo, e que por isso não há necessidade de mais ninguém para nos auxiliar, para nos dar suporte, para nos suportar na caminhada, porque basta o martelo e o cinzel, ou seja, nós sozinhos somos autossuficientes. Irmãos, as Escrituras, de fato, ela reconhece aquilo que nós chamamos de responsabilidade humana. O homem é livre e responsável pelos seus atos. Mas a Bíblia destrói qualquer ideia de autonomia espiritual. Isto é, que nós possamos desejar qualquer bem de forma autônoma, de forma privada, de forma particular, qualquer bem espiritual da parte de Deus. O homem, nesse sentido, não faz a si mesmo. A grande pergunta que pode nos conduzir aqui é aquela: o que o homem, irmão, o que o homem pode fazer sem Cristo? O que o homem pode ser sem Deus? Para onde que nós podemos caminhar sem Jesus? Será que nós produzimos para nós mesmos algum fruto espiritual? Temos essa capacidade? Será que nós podemos ressuscitar o nosso próprio coração do estado de perdição no qual ele se encontrava? Será que nós podemos salvar a nós mesmos? Ou será que nós conseguimos perseverar nessa caminhada cristã sem a mão sustentadora de Cristo? Aonde ou até onde nós podemos ir sem Jesus? Será que o homem é suficiente para si mesmo? A ideia do homem que faz a si mesmo não é uma ideia bíblica. Você conhece muito bem o que diz João 15, verso de número 5. Eu tenho certeza que você conhece esse texto da Escritura, onde o próprio Jesus diz: eu sou a videira, vocês, falando dos seus discípulos, são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E ele conclui dizendo: porque sem mim, vocês não podem fazer nada. O que é o ser humano sem Cristo? O que somos sem Cristo? Somos como um galho quebrado, lançado ao chão, distante da árvore da vida. Nós não somos nada sem Cristo. E sem Ele nada podemos fazer. No sermão anterior, o pastor Vantes nos conduziu na meditação do capítulo 9, do verso 1 até o verso 9, onde Saulo, ele sai de Jerusalém pela estrada de Damasco com o objetivo claro de destruir os cristãos, de prendê-los, levá-los até Jerusalém e ali então dar um desfecho para eles que poderia ser até de morte, ou prendê-los no mínimo. Mas antes que Saulo chegue até Damasco, Cristo chega até ele. Cristo o encontra naquela estrada. E ali a conversão de Saulo acontece. E essa ideia do homem que faz a si mesmo é destruída naquele momento. Porque tudo o que aconteceu no que diz respeito à salvação de Saulo não teve participação dele. Foi Cristo quem fez tudo. Foi Cristo quem o chamou. Foi Cristo quem deu o primeiro passo. Foi Cristo quem tomou a iniciativa. E é assim na conversão de qualquer um de nós.
Nós não vamos a Cristo pela nossa própria força e vontade. Esse não era o objetivo de Saulo para ir até Damasco, mas Cristo foi até Saulo para salvá-lo. Assim Cristo nos encontrou. Assim Cristo nos achou. Pela sua soberana vontade, Ele fez isso. Foi Cristo quem fez com que aquela brilhante luz resplandecesse e Saulo ficasse cego. Foi Cristo quem confrontou Saulo dizendo: por que me persegues? Foi Cristo quem fez com que ele caísse ao chão, um sinal de humilhação. Um homem que era altivo e cheio de si, agora cego, prostrado ao chão, dependente, e que não conseguia nem sair dali caminhando com os próprios pés, mas que foi tomado pela mão e conduzido até a casa de um homem chamado Judas, que nós não sabemos quem é esse tal de Judas, mas era lá que ele estava. Ali na casa de Judas, após esse momento da sua conversão, Saulo permaneceu 3 dias naquele lugar, sem comer nem beber nada, cego, sem enxergar nada. Esse é o estado daquele homem que foi todo cheio de si, buscando perseguir aos cristãos. No nosso texto de hoje, do verso 10 ao 19, dando continuidade a tudo que já vemos, nós vamos perceber que Cristo não abandonou Saulo caído naquele chão, humilhado, mas ele permaneceu com Saulo, preparando Ananias, um outro discípulo do qual nós nunca ouvimos falar em nenhum outro momento. Um discípulo desconhecido, mas disponível para a obra de Deus, tal como nós também deveríamos ser. Preparou Ananias, aquele homem vai até a casa de Judas, restaura a visão de Saulo, é instrumento para que o Espírito Santo encha Saulo, conduz Saulo ao batismo. Saulo, portanto, é batizado naquele momento e insere Saulo na igreja. O texto que nós lemos no verso 19 termina dizendo exatamente isso, que Saulo foi reunido aos discípulos em Damasco. A conversão de Saulo o insere também no corpo de Cristo, que é a igreja. E o sinal dessa inserção no corpo de Cristo é o batismo, que é a demonstração visível de que nós pertencemos a Jesus, de que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. É isso que acontece basicamente, irmãos, nesse texto. Então, o que vemos? Vemos um Jesus plenamente envolvido na conversão daqueles que são seus. Quem é que chama Saulo? Jesus. Quem é que o justifica por sua obra vicária? Jesus. Quem é que o adota, o santifica e o preserva? É Jesus. Às vezes nós temos uma imagem ou de um Jesus morto que é equivocada ao extremo, ou de um Jesus que está até assentado à destra de Deus Pai, mas que não está fazendo nada, que está ali descansando meramente como nós pensamos o descanso. Irmãos, Jesus está plenamente envolvido na conversão dos seus eleitos. Ele está inserido na nossa história de conversão. E não somente nisso, porque a vida cristã, e esse é um ponto que os irmãos precisam entender nessa noite, a vida cristã não se resume ou não se limita ao dia da sua conversão. A vida cristã não é como um ônibus que nós nos assentamos e esperamos que ele chegue até o seu destino final e que tudo depende do motorista. Não. Depois da conversão, o que acontece, irmãos?
Depois da conversão, que coisas Deus requer de você e de mim? Depois da conversão, o que Deus requer de Saulo? É o texto que nós estamos lidando hoje. O que acontece depois da conversão? Tem muitos cristãos que dizem, eu já pertenço a Deus e está tudo certo. E cruzam os braços achando que isso seria um fruto de alguém que foi alcançado. Pessoas que são consumidoras, que sentam aqui nessas cadeiras e que ponto final. Foi para isso que Cristo nos chamou? É aí que termina a aplicação dos benefícios da obra salvífica? Não, irmãos. Escuta, por gentileza, o que diz a nossa confissão de fé, no parágrafo de número 3, no capítulo de número 3, no parágrafo de número 6. Eu vou ler para você agora, e eu só peço que você escute com atenção o que é dito na nossa confissão de fé. É como os nossos irmãos entenderam onde a conversão daria. Olha o que eles dizem. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo propósito eterno e muito livre de sua vontade, pré-ordenou todos os meios para isso. Portanto, aqueles que são eleitos, estando caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados. Aqui está a conversão. A obra de Cristo faz com que o chamado eficaz aconteça. Somos chamados pelo Espírito Santo. Isso é a conversão. Mas a obra não termina aí. Há muitos benefícios da justificação ou do chamado eficaz. Veja só. São eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito que opera no tempo devido. Olha os benefícios que a confissão traz. 1. São justificados. 2. São adotados. 3. São santificados. E 4. E preservados pelo seu poder por meio da fé para a salvação. Você percebe? Como a obra de Cristo na cruz, aplicada pelo Espírito em nós, não termina na conversão, mas há muitos benefícios. Na pergunta do Catecismo Puritano, quais são os benefícios da obra de Cristo? E aí você escuta exatamente todos esses. A pergunta de número 7. Justificação, adoção, santificação e perseverança. Então, irmão, se você é um converso, se Cristo te alcançou, se Cristo te salvou, se Cristo te encontrou no teu caminho de pecado, a obra não está concluída aí. Aqueles que morrem em Cristo não morrem perfeitos. Eles são transformados na sua alma e ainda aguardam o dia da reunião do seu corpo para ser transformado. Você percebe como tem coisa para acontecer até para aqueles que morrem? Imagine para nós que estamos aqui vivos. Isso não quer dizer que a obra de Cristo é incompleta, mas quer dizer que Cristo está aplicando a sua obra em nós. E a santificação é um efeito nítido, claro, da aplicação da obra de Cristo em nós. Além da santificação, a própria perseverança. Então lembre da pergunta inicial, o que nós podemos fazer sem Cristo? Nada. Ele disse, sem mim, nada podem fazer. Então, irmãos, a nossa conversão deve dar lugar a muitos outros frutos e evidências, que a confissão vai dizer no capítulo 7, no parágrafo 7, que é o parágrafo seguinte do capítulo 3, que são para o nosso consolo. Tem muito cristão que não encontra consolo, porque não tem se deleitado nos benefícios da sua conversão. Você entendeu isso? São pessoas que dizem aquilo que eu falei no início, eu sou salvo mesmo, vamos seguir o bonde. Eu vou para a igreja todo domingo, eu sento naquelas cadeiras e ponto. Como se não tivesse nada além disso para você em Cristo. Como se a vida depois de Cristo fosse uma eterna espera por algo que nem você sabe. Você entendeu o que está sendo dito aqui? Mas não é assim, irmãos. Isso não é verdade. Há coisas para nós após a nossa conversão. E elas são lindas. Elas são maravilhosas. Elas são, de fato, deleitosas. E elas são consolo para a nossa alma. Sabe,
Jesus, irmãos, poderia restaurar Saulo com uma palavra. Ele poderia dizer que a cegueira de Saulo acabe e que as suas escamas caiam. Ele poderia, inclusive, enchê-lo do Espírito Santo sem qualquer meio. Mas não é assim que ele faz. Ele decide usar um discípulo, do qual até então nós nem sabíamos que ele existia, chamado Ananias. Deus usa pessoas na vida de pessoas. Deus usa discípulos na vida de discípulos. Você compreende isso? A pergunta é, dentro desse grande plano de Deus e dessa vontade de Deus, o que você tem feito, irmão? Como você tem respondido à sua conversão, se ela é real? Como você tem caminhado depois de que você confessou Cristo com a sua boca e creu no seu coração? É óbvio que a eleição não termina na conversão e nem em uma experiência individualista. Cristo une o eleito a si mesmo, a Ele, e une, portanto, ao seu corpo, ao seu povo. E logo depois de unir ao seu corpo, ao seu povo, Cristo capacita os seus e comissiona, ou seja, envia os seus para a missão, que é o que acontece com Saulo. Ananias foi até Saulo ser o instrumento de Deus para que Saulo pudesse passar a ver, para que Saulo pudesse ser cheio do Espírito, para que Saulo pudesse ser integrado à igreja e para que Saulo pudesse ser enviado na missão que Deus tinha para ele, que era de pregar aos gentios, aos reis e aos judeus. Você entendeu isso? É exatamente o texto que lemos, irmãos. Mas é importante que você entenda que nisso tudo, a pessoa principal desse texto não é Paulo e nem Ananias. Quem é a pessoa principal desse texto? É Jesus desde o início, desde que ele pessoalmente foi até Saulo converter ele no caminho de Damasco. É ele que vai lá, chama Saulo ao arrependimento, é ele que vai com Ananias, é ele que dá uma visão para Saulo, dizendo que Ananias iria até ele, até Saulo. É Cristo quem faz tudo aqui no texto. É por isso que não existe essa ideia do self-made man, o homem que faz a si próprio, o homem que esculpe a si mesmo. Porque sem Cristo nada podemos fazer. É por isso que nós dizemos o seguinte, que Cristo não é apenas aquele que inicia a obra em nós, mas é aquele que sustenta e conclui a obra em nós. Cristo é o nosso tudo, irmãos, em todo o tempo. Você entende isso? Eu queria lhe convidar para ler 2 textos comigo, antes de nós partirmos para os pontos desse sermão, tá? O primeiro texto é Hebreus 12, verso 2. Hebreus 12, verso 2. Isso é o autor aos Hebreus escrevendo aos irmãos que queriam retroceder na fé, deixar Cristo. E olha só a exortação que ele diz a esses irmãos. Hebreus 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Ele diz, irmãos, não retrocedam, permaneçam firmes, olhando para quem? Para Jesus. E Jesus é quem aqui no texto? O autor e o consumador da fé. Jesus é aquele que inicia, mas é aquele que também conclui essa fé em nós, que começa e termina a obra. Olhe para outro texto, que é o segundo texto antes de partirmos para os pontos desse sermão. Filipenses 1, verso 6, e eu tenho certeza que você conhece esse texto até de cor. Filipenses 1, verso 6, diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você compreendeu o que o texto diz aqui? Aquele que começou a obra
é o mesmo que sustenta, é o mesmo que completa. Deus não é um Deus de obras inacabadas. Deus é um Deus que termina o que Ele começa. E isso, irmãos, para nós deveria ser um alento, um bálsamo e um consolo. Porque se Cristo iniciou a sua obra em nós, nós seremos sustentados por esse nosso Senhor. E nós seremos guardados e preservados até o dia final da sua manifestação. Isso é consolo, isso é esperança, isso é graça. Então, no sermão passado, o pastor Wanderson nos apresentou a seguinte ideia, que os improváveis não são impossíveis para Deus. Porque Deus salva pessoas das quais nós dissemos, essa pessoa não tem como ser salva, mas Ele salva. E pode estar falando até mesmo de nós. E no sermão de hoje, nós veremos que a mesma graça que salva é a graça que sustenta os improváveis de pé. A mesma graça que salva é a graça que sustenta os improváveis de pé. A graça não apenas nos insere na salvação, a graça nos mantém na salvação. E para isso, eu convido você a ir até o texto de Tito. Vá lá para o texto de Tito, no capítulo 2, e veja que isso é plenamente sustentado pelo próprio apóstolo Paulo. Tito 2, verso 11 em seguinte. Diz assim, Tito 2, verso 11 seguinte, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Então o que você pode entender desse verso 11, irmão? A graça de Deus salva. Ela é que traz salvação. Agora olha para o verso 12. Ela nos educa. Então o que isso significa? Que a graça que salva também é a graça que santifica. A graça que salva também é a graça que sustenta. A graça não apenas salva, a graça nos mantém de pé. Os irmãos entenderam isso? Agora leia o texto todo lendo essa visão. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa parte final aponta para quê? O verso 13. Para glorificação, para o dia que Cristo volta e a obra é completada em nós. A graça nos insere na salvação, a graça nos sustenta até que Cristo volte e a obra seja completa em nós. Isso aconteceu com Saulo. Ele não apenas foi convertido ali em Damasco, mas Deus cuidou dele, assim como cuida de nós. Assim como preserva cada um de nós, preservou a fé de Saulo. Você entende isso? Isso é lindo, irmãos. Isso é belo. Isso é profundo. Isso tem a ver com algo que a nossa própria força jamais poderia alcançar. O favor de Deus. A bondade de Deus. A misericórdia de Deus. Dito isso, passemos à estrutura desse sermão para que você compreenda o passo a passo desse texto que nós estamos lidando. Do verso 10 a 12, nós temos a primeira ideia. Disponha-se a obedecer quando Cristo chama. Verso 10 a 12, nós temos a primeira ideia. Disponha-se a obedecer quando Cristo chama. Do verso 13 e 14, nós temos a segunda ideia. Leve seus temores ao Senhor, mas não permita que eles governem você. Verso 13 e 14. Leve os seus temores ao Senhor, mas não permita que eles governem você. Verso 15 e 16. Creia que Cristo transforma inimigos em instrumento da sua graça. Verso 15 e 16. Creia que Cristo transforma inimigos em instrumento da sua graça. E verso 17 e 19. Por fim, participe da restauração que Cristo realiza por meio da igreja. Participe da restauração que Cristo realiza por meio da igreja. Dito isso, avancemos, pela graça de Deus, em cada um
desses pontos, tá, irmãos? O primeiro ponto, verso 10 e 12. Disponha-se a obedecer quando Cristo o chama. Quando Cristo lhe chamar, disponha-se a obedecer. Olhe comigo o verso 10 do nosso texto. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disponha-se a obedecer quando Cristo o chama, irmãos. Perceba que o texto diz que esse diz a respeito de um homem que, como eu disse anteriormente, até então nós não conhecíamos, Ananias. E o texto só o chama de discípulo. Nós não sabemos se esse homem tinha algum cargo na igreja da época. A Bíblia não nos dá margem para dizer isso, ainda que alguns vão afirmar isso em alguns comentários, mas você não encontra textos seguros para afirmar isso. O que nós vamos encontrar, irmãos, é lá em Atos 22, no verso 12, o próprio Paulo falando algo a respeito desse Ananias. Ele vai dizer assim: um certo Ananias, homem piedoso segundo a lei e de bom testemunho entre todos os judeus que ali viviam, veio encontrar-me. É isso que nós sabemos de Ananias. O quê? Lucas se reservou a dizer que ele era um discípulo e que nós não sabemos muita coisa sobre ele. O que é ser um discípulo, irmão? Ser um discípulo é algo suficiente, irmão. Porque ser um discípulo é pertencer a Jesus. Ainda que nós não saibamos se esse homem tinha qualquer cargo, qualquer função, qualquer tipo de status na igreja da época, nós sabemos que ele era aquilo que é impossível o homem ser por sua própria força, um discípulo. E um discípulo é um seguidor de Jesus, é aquele que pertence a Jesus, é aquele que aprende de Jesus, e é aquele que vive sob a autoridade de Jesus e segue a Jesus nos termos de Jesus. Porque muitas pessoas dizem ser discípulo, mas são discípulos nos seus próprios termos. Não, ser um discípulo é ser um seguidor de Jesus nos termos de Jesus, conforme Jesus ordena. Isso é ser um discípulo. E esse homem é, porque quando Cristo o chama, Ananias, ele responde: eis-me aqui, Senhor. Ele está à disposição. Isso é importante de ser visto. Ananias era esse homem piedoso, e o Senhor o conhece, porque chama pelo nome, Ananias. E isso tem a ver com o modo como o nosso chamado aconteceu também. Irmãos, vocês percebem que há esse padrão? Quando Cristo foi chamar Saulo, vimos isso no sermão passado, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E agora, chamando Ananias para o serviço cristão, Ananias já é um convertido e agora ele vai servir. Jesus o chama Ananias. E o que eu acho belo nesse trecho do texto é que o serviço cristão não nasce tanto da nossa iniciativa quanto nasce da iniciativa de Cristo. E eu fiquei pensando que muitas pessoas não estão servindo a Cristo, talvez porque Cristo não tenha lhe chamado mesmo. Você entende o que está sendo dito? E isso pode ser até uma proteção, um modo de Deus guardar o seu povo, a sua igreja. E às vezes a gente fica dizendo: vem servir, vem servir, vem servir. É claro que o convite haverá, mas o nosso convite não tem muito efeito, quanto tem efeito o convite de Cristo, dizendo: venha e me sirva. E se você tem ouvido da parte de Cristo, venha e me sirva, e não tem ido, você não está disposto a obedecer, se é da parte de Cristo. Porque Cristo é quem chama os seus para o serviço, para o comissionamento. E isso eu acho belo. Nós somos só porta-vozes, só instrumento para dizer: sirvam ao Senhor. Mas é Ele quem, ao final das contas, chama o seu povo para o serviço. Você percebe isso? E Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. É importante que você entenda que esse Senhor do texto não é Deus o Pai. Esse Senhor do texto é Cristo, Deus Filho. E isso é importante porque a igreja, reconhecidamente, olha para Jesus como o próprio Deus. A segunda pessoa da Trindade, Kyrios, o Senhor, aquele a quem suas almas pertenciam. Essa expressão, eis-me aqui, que Ananias responde, é a mesma que aparece com Abraão, quando é chamado na sarça ardente, eis-me aqui. É a mesma que aparece, Moisés, na sarça ardente. Para Abraão também, eis-me aqui. Para Samuel também, eis-me aqui, o teu servo te ouve. E também para Isaías, quando ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim.
Irmão, você percebe esse padrão? Os discípulos de Jesus estão sempre disponíveis para Jesus. E é estranho um discípulo que nunca está disponível para Jesus. Se Jesus está lhe chamando para o serviço, a sua resposta deveria ser: Senhor, eis-me aqui. E esse serviço, principalmente no que diz respeito à edificação de outras pessoas, de outras vidas, que é exatamente para que Ananias está sendo chamado aqui, tá bom? Vamos avançar. Irmãos, você percebe que Cristo dá uma ordem concreta? Dá só uma olhada para o verso 11. Eu fico impressionado com o nível de detalhes que apontam para o conhecimento supremo de Cristo a respeito de nós. O conhecimento de Cristo é profundo, irmãos, não é superficial. Ele diz assim: levanta, vai uma rua chamada direita, entra na casa de Judas, procura Saulo de Tarso. Irmãos, ele dá todos os detalhes. Cristo conhece a cidade, conhece a rua, conhece a casa, conhece o anfitrião, conhece o perseguidor, conhece o discípulo que está sendo enviado, conhece o que está acontecendo no coração de Saulo. Ele tem um controle do que está acontecendo com Ananias, tem um controle do que está acontecendo com Saulo. Esse é o nosso Deus. E às vezes nós nos desesperamos, porque nós não temos a visão completa das coisas, mas Deus tem a visão completa de tudo. Ele enxerga além do que nós podemos enxergar. Ele vê além do que nós podemos ver. Irmãos, e no verso 11, olhe para o verso 11, Jesus diz o que Saulo está fazendo naquela casa. O que Saulo estava fazendo? Estava orando. Que coisa incrível! Porque aquele homem era um orgulhoso, prepotente perseguidor. Mas agora ele ora, e oração é para os fracos. Agora ele ora, mas oração é para quem depende. Só ora quem sabe que não tem forças em si. Só ora os fracos. É o Augusto Nicodemos quem diz: a oração é para os fracos, é por isso que eu oro. Oramos porque nós somos fracos, porque nós dependemos. E eu fiquei pensando que essa oração não é mérito de Saulo, mas é uma confirmação de que Cristo realmente o alcançou. Assim como um bebê nasce, e ele tem que chorar para você saber que ele está saudável. Um cristão, quando nasce de novo, ele ora. A oração é o choro do cristão, é o choro da alma diante de Deus. E assim como um bebê precisa do leite materno para se alimentar, o cristão precisa do leite da palavra para se manter de pé. Como exorta Pedro, em 1 Pedro 2,2, ele diz: como crianças recém-nascidas, é assim que nós somos comparados. Desejem o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Não tem como pensar Saulo orando, senão ele orando a palavra. A oração não está nunca separada da sem Cristo. Agora ele estava orando como tudo apontando para Cristo. Agora ele entende, tal como o eunuco, o etíope, que o servo sofredor era Jesus. E tantos outros textos que apontavam para Jesus como Messias. E agora ele orava arrependido, orava se entregando. E ele estava cego, irmãos. Ele foi ofuscado. A grande luz do Senhor brilhou sobre ele. Durante 3 dias ele ficou assim. A reputação dele, a formação dele, as conquistas dele não foram capazes de dar-lhe de volta a sua visão. Nada do que ele conquistou foi capaz de sará-lo, curá-lo. Ele estava ali prostrado. No verso 12, fica bem claro como Cristo estava preparando os dois lados. Olha só o que Cristo diz para Ananias. Numa visão, isso falando que Saulo estava vendo para Ananias. Viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? Jesus está falando com Ananias agora. Mas ele está dizendo que Saulo já viu numa visão que Ananias iria entrar lá. Deus não pode ser frustrado. Jesus está dizendo o que vai acontecer. Ananias, você vai parar lá. Saulo já viu um homem Ananias entrando lá e lhe concedendo visão. E agora eu estou vindo aqui com você para dizer, vá lá. Não tem como os planos de Deus serem frustrados. Cristo prepara os dois lados. Ananias recebe a visão para ir.
Saulo recebe a visão de que Ananias iria até lá. E nós vemos que o nosso Deus, ele não determina apenas os fins, irmãos. Ele determina também os meios. Ele determina restaurar Saulo usando a vida de um discípulo. Ele é o meio. É Ananias. O Senhor poderia fazer a sua obra independente de nós. Mas decide nos usar na sua obra. O que é um privilégio nosso. O que é um privilégio para nós. Mas por vezes nós somos negligentes a esse privilégio. Dando inúmeras desculpas. E se privando de ser bênção e instrumento de Deus na vida do outro. Então, irmãos, perceba como isso é um padrão em Atos. Cristo preparou o eunuco Eutíope, mas Felipe foi lá e pregou a palavra para ele. Há o instrumento humano, há um meio e não apenas o fim. Daqui a pouco, no capítulo 10, nós vamos ver Cornélio, um alto oficial sendo convertido a Cristo. Mas Pedro quem pregou para ele. Nós vamos ver mais à frente Lídia, no capítulo 16. Ela tem o seu coração aberto pelo próprio Deus, mas Paulo pregou para ela. O que isso significa, irmãos? Que Deus se agrada de usar os seus meios, os seus instrumentos, para esse fim, de salvar, de transformar. Aí nós prosseguimos na narrativa, e podemos ir para o segundo ponto. Um temor real é apresentado ao Senhor. Verso 13 e 14. Ananias disse, eis-me aqui, até que ele soube que Jesus queria mandar ele na casa de Saulo, o perseguidor. O pastor Vanso brincou e disse assim, é porque ele disse, eis-me aqui, ele não disse, eis-me ali. Ele não foi lá com Saulo, Senhor, calma aí. Assim somos nós às vezes, irmãos. Nós dizemos, Senhor, eu estou aqui para ti, para o que o Senhor quiser. Aí o Senhor diz, tá bom, então faça isso aqui. Ele, não, Senhor, para isso não. Não é tudo isso também. Assim como Jonas, que se negou a pregar em Nínive, foi o texto paralelo que vimos. Porque ele não acreditava que os ninivitas eram dignos de misericórdia. E olha o que Ananias fala sobre Saulo. Ele diz assim, Ananias, porém quer dizer uma contraversão. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Irmãos, eu quero que vocês observem o tamanho da nossa incredulidade e da nossa falta de confiança em Deus por vezes. No verso de número 11 e 12, Jesus deu um número ímpar de detalhes, de conhecimento sobre como as coisas deveriam se proceder. Vá à rua que se chama direita, na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Numa visão ele viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Jesus deu as informações para eles, para Ananias detalhada, mostrando profundo conhecimento. E Ananias responde ao Senhor como que o Senhor não conhecesse Saulo. Senhor, ele é um perseguidor. Senhor, ele tem até uma carta para matar os cristãos aqui em Damasco. E adivinha? Eu sou de Damasco. Aí o Senhor quer que eu vá até lá com ele, sendo que ele veio justamente para prender gente como eu. Eu acho que o Senhor não está entendendo a coisa. Irmãos, nós somos assim por vezes. Nós damos muitas razões para o nosso temor, para o nosso medo. Isso era um temor. Isso era um temor. Aqui Ananias temeu aos homens. Aqui Ananias se apavorou diante da ideia de ir até o perseguidor. É claro que o temor dele faz sentido, não faz? É claro que esse temor dele faz sentido, mas, irmãos, os nossos temores, eles não podem vencer e não podem governar o nosso coração. Por isso, o segundo ponto é, leve seus temores ao Senhor, mas não permita que eles governem você. Ananias apresentou os temores dele ao Senhor, mas não pode governar Ananias. Eu queria citar para você o Salmo 56, verso 3 e 4, e eu queria colocar esse Salmo 56, verso 3 e 4, como uma oração para nós, irmãos, quando nós tivermos medo. Uma oração diante do medo. E faça essa oração toda vez que você tiver medo. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti, em Deus,
cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Irmãos, se é Deus quem está nos enviando, os homens nada podem nos fazer. O medo deve ser superado pela confiança em Deus e na sua palavra. Esse salmo é maravilhoso. E devemos orar esse salmo diante do medo. Percebe que a coragem cristã, ela não nasce diante da negação do perigo. Não é negando o perigo que a coragem nasce, mas é confiando na palavra do Deus que governa todas as coisas. Irmãos, eu quero só destacar rapidamente que no verso 13, os cristãos são chamados de santos. No sermão passado, o pastor Vanso disse que nós somos chamados daqueles do caminho. Mas aqui no verso 13 nós somos chamados de santos, isso é, aqueles que são separados para Deus. E no verso 14 nós somos chamados daqueles que invocam o nome de Jesus. Essas duas expressões são importantes, principalmente essa última. Somos separados para Deus e invocamos o nome de Jesus. Joel 2,32 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa em Romanos 10, verso 12 e 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós somos o povo que invoca o nome do Senhor. É assim que nós somos reconhecidos, como aqueles que recorrem a Deus, como aqueles que dependem de Cristo. Irmãos, essa é a doutrina da união com Cristo, porque nós somos aqueles que se identificam com o nosso Senhor. O que Ananias está dizendo a Jesus? Está dizendo: Senhor Jesus, Ele persegue os teus santos. Senhor Jesus, Ele persegue aqueles que invocam o teu nome. Em outras palavras, eles perseguem a ti. Que é a mesma ideia que aparece no verso 4 e 5 do capítulo 9. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo a igreja, mas a igreja é o corpo místico de Cristo. E perseguir a igreja é perseguir ao Senhor. Perseguir os santos é perseguir ao Senhor. Perseguir os que invocam o nome é perseguir ao Senhor. E é isso que Ananias está reportando a Jesus. Ele persegue. E ele tem uma carta para nos prender. Ele tem uma carta para nos levar. Irmãos, mas olhe para a resposta de Jesus, no verso 15 e 16. Mas o Senhor disse a Ananias, vá. Jesus dá uma ordem, dá um imperativo, vá, Ananias. Eu quero que você vá até Saulo, eu quero que você faça o que tem que ser feito. Mas todo imperativo na Bíblia tem um indicativo. O Senhor diz o porquê. Vá, Ananias, vá. Porque, falando de Saulo, este é para mim um instrumento escolhido. Irmãos, Jesus chama Saulo de instrumento escolhido. Sabe o que isso significa? Que o que alcançou Saulo foi a eleição maravilhosa. Ele é um eleito antes da fundação do mundo. Saulo reconhece isso. Ele diz isso em Gálatas. Ele diz que ele é um eleito. Ele diz que ele é um nascido pela graça. Ele diz que Deus o predestinou desde o ventre da sua mãe para a salvação. E é isso que está sendo dito aqui. Ele é um eleito, ele é um escolhido. Mas ele também diz, ele é um instrumento. Essa palavra instrumento também merece a nossa atenção. Porque essa palavra instrumento quer dizer, ele é um vaso. Ele é um vaso onde eu deposito o meu tesouro. Ele é um vaso onde eu coloco a minha riqueza. E depois, Paulo escreve exatamente isso, irmãos. Ele diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Ele é um vaso de barro, ele é um instrumento, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Irmãos, nós somos também todos vasos de barro, onde o nosso valor e a nossa riqueza não está em si mesmo, mas está naquilo que está depositado em nós, que é o tesouro, que é a palavra, que pertence a Cristo. Aí está o valor de Saulo, no Cristo que o salvou. Sabe, irmãos, é exatamente isso que nós precisamos entender, que Cristo nos salvou para uma nova vida e Ele é um instrumento escolhido. E ele diz o porquê. Ele é um instrumento escolhido, verso 15, para levar o meu nome. Aquele que perseguia a Cristo, agora vai levar o nome de Cristo por onde ele for.
Aqui tem uma tríade que apresenta o roteiro da pregação de Paulo. E o livro de Atos agora vai passar a seguir esse roteiro. Ele haveria de levar o nome de Jesus diante dos gentios, dos reis, bem como diante dos filhos de Israel. E agora, toda vez que você vê Paulo expondo o evangelho de Cristo, perceba que ele vai seguir exatamente esse roteiro. Ele é chamado o apóstolo aos gentios, porque ele vai pregar aos gentios, mas também ele vai pregar aos reis, às autoridades e aos filhos de Israel, ou seja, aos judeus. Verso 16, o Senhor mostra o seu envolvimento, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Quem é que vai mostrar a Paulo? Eu mesmo, Jesus fala. Jesus está envolvido no chamado de Paulo, Jesus está envolvido no envio de Ananias até Paulo, Jesus está envolvido no fato de dizer, eu mesmo vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Agora tem uma coisa que a gente não percebe no verso 15, vá, porque este é, para mim, um instrumento escolhido. Irmãos, Jesus está dizendo que Paulo é uma propriedade dele, é para mim. E eu mesmo vou mostrar o quanto importa que ele sofra pelo meu nome. Irmãos, isso é bem verdade. Porque depois, Paulo vai registrar os seus sofrimentos. Eu só vou ler rapidamente para você o que ele registra em 2 Coríntios 11, verso 24 a 27. Ele diz assim, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio e passei uma noite e um dia em alto mar. Estive em viagem muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre meu próprio povo, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, no deserto e no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, muitas vezes sem dormir, com fome e sede, muitas vezes em jejuns, com frio e sem roupa suficiente. Esse homem sofreu por causa de Cristo. E Cristo estava envolvido nesse sofrimento. E aqui eu quero lhe dizer algo sobre o sofrimento. Esse sofrimento que Paulo está sofrendo, que está lidando, que haverá de lidar, ele não é uma penitência. Cristo não está permitindo que Paulo sofra para que, como se fosse um pagamento pelo fato de que antes ele havia perseguido a igreja. Não é isso que está acontecendo aqui. Muito pelo contrário, irmãos. Isso aqui é, de fato, uma evidência de que todos que se unem a Cristo, verdadeiramente, sofrem pela causa de Cristo. Nós falamos da doutrina da união com Cristo. E nós lembramos que nós somos co-herdeiros com Cristo da herança que pertence a Jesus. Mas nós esquecemos que somos co-participantes também dos seus sofrimentos. Nós gostamos de ouvir que nós haveremos de receber as mesmas heranças celestiais de Cristo, porque somos co-herdeiros com Ele. Isso é união com Cristo. Mas nós também somos co-participantes do sofrimento de Cristo. E isso nós esquecemos. Todos aqueles que se unem verdadeiramente a Cristo também precisam se identificar com Cristo no seu sofrimento. Você está sofrendo? Avalie se o seu sofrimento é de fato uma evidência de que você está unido a Cristo. E sofra para a glória de Deus. Sofrimentos são oportunidades na vida do cristão de glorificar a Deus. John Piper tem um livro que você deve conhecer o título, que ele diz, não desperdice o seu câncer. Por quê? Porque às vezes nós adoecemos, às vezes nós somos angustiados, aflitos, e nós pegamos o nosso sofrimento, seja ele qual for, e desperdiçamos, mas ele pode ser uma oportunidade de glorificar o nome de Deus, de exaltar o nome de Cristo, de dizer, Cristo continua sendo o Senhor, mesmo na dor e no sofrimento. É o que Paulo faz aqui. Olha tudo o que aconteceu com ele, mas precisamos avançar. E por fim, irmãos, o nosso último ponto, que nós haveremos de lidar agora, no verso 17 seguinte, então Ananias foi. Percebe a obediência desse homem? Agora ele vai, ele diz, Senhor, agora eu entendo, ele é um instrumento teu, agora eu entendo, ele é um vaso eleito do Senhor, ele pertence à família na fé. E aqui tem a ver, por vezes, irmãos, com o nosso preconceito. A gente costuma a rotular as pessoas pelo seu passado, a gente costuma a excluir as pessoas pelo seu passado. Mas se houve transformação na vida daquela pessoa, nós devemos recebê-la.
Se Cristo está dizendo, eu salvei aquela pessoa, não há mais condenação sobre ela, porque ela está em Cristo Jesus. É isso que Ananias entendeu, e por isso ele vai. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, e essa é a parte talvez mais bela e pastoral do texto. Olha a primeira coisa que Ananias diz para Saulo. Saulo, irmão. Você teria coragem de chamar o maior perseguidor da igreja de irmão? É o que Ananias está fazendo. Ele está dizendo, você é o meu irmão agora. Você foi adotado por Cristo. Você agora é irmão de Cristo e filho de Deus. Você agora faz parte da família da fé. Você agora tem um povo. Você agora tem uma igreja. Você agora tem um corpo que é de Cristo. Saulo, o irmão. E aí Ananias vai dizer quem enviou ele lá. Ele diz o seguinte, olha a continuidade do texto. O Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Irmãos, vocês entenderam quem é a personagem principal desse texto? Quem é a personagem principal desse texto? Quem é que chama Saulo no caminho de Damasco ao arrependimento? Quem é que comissiona Ananias e envia Ananias até Saulo para dar continuidade ao seu pertencimento à família na fé? Tudo é Cristo. Cristo é o autor e consumador da fé. Aquele que começou a boa obra, há de completar a sua obra. Irmãos, o texto diz no verso 18 que sem demora, essa expressão é para mostrar o poder eficaz de Deus. O verso 18 diz, imediatamente, na mesma hora, caíram dos olhos de Saulo uma coisa parecida com escamas, e ele voltou a ver. Mas é importante que você entenda que ele não voltou a ver mais como antes. Ele voltou a ver de forma diferente. Agora, o Cristo a quem ele perseguia é o seu Senhor. Os cristãos a quem ele queria prender são os seus irmãos. E agora, os discípulos que ele queria matar são parte da família dele. Ele também é um discípulo. O que acontece com um discípulo, irmão? O que deve acontecer com alguém que verdadeiramente foi alcançado por Cristo e foi cheio do Espírito Santo? Ele deve se identificar com a sua família por meio de um ato externo chamado batismo. Olha o que acontece aqui. A seguir levantou-se e foi batizado. Esse é o sinal externo de pertencimento à aliança, ao povo de Deus. Esse é o sinal visível de algo invisível. Agora Saulo é identificado como pertencente à família da fé de fato, porque ele foi identificado com aqueles que morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo. Saulo é um irmão, em outras palavras. O texto prossegue dizendo no verso 19, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Em outras palavras, pelo menos durante 3 dias, na casa de Judas, Paulo esteve em jejum, sem comer nada, sem beber nada. Por quê, irmãos? Porque a fome e a sede dele era a fome de Cristo. A fome e a sede dele era a fome de Deus. Por isso que nós cantamos Preciso de Ti. Era isso que Saulo estava orando. Era isso que ele estava ansiando. Era por ele, por Cristo que ele estava clamando. Depois ele se alimenta. Ele fortalece o seu corpo. Sabe, irmãos, tem algumas aflições da alma que nos levam a deixar de nos alimentar. E buscar a Cristo é a resposta para isso. Cristo é a resposta para isso. O verso 19 conclui dizendo: Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Irmãos, o peso disso é grandioso. O texto conclui dizendo que Saulo, o perseguidor, agora é um discípulo. Ele foi batizado e está junto com os outros discípulos em Damasco. Ele pertence ao povo de Deus.
Ele está entre os irmãos. Eu não sei se você entende a profundidade disso. Bom, dito isso, eu gostaria de trazer aos irmãos algumas aplicações desse texto e assim, pela graça de Deus, nós encerramos esse sermão. Irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria que você pudesse compreender que esse texto nos chama a examinar a nossa disponibilidade. O que isso significa? Será que nós estamos realmente dispostos ao serviço do Senhor? Você chama Jesus de Senhor, mas talvez já decidiu antecipadamente que ordens dele você vai obedecer. Não deve ser assim. Irmão, obedeça a palavra que você já conhece. O texto diz que Jesus apareceu numa visão a Saulo. De fato, Cristo não precisa aparecer numa visão a você, e apareceu numa visão a Ananias. Cristo não precisa aparecer numa visão a você, para que você obedeça as coisas que você já sabe que deve obedecer, porque Cristo não nos fala mais por esse ministério extraordinário, que estava reservado ao período apostólico, de visões. Cristo nos fala por sua palavra, é isso que diz Hebreus 1:1. E a palavra de Cristo já nos comissiona a evangelizar e a discipular, a amar os irmãos e a congregar. A palavra de Cristo já nos pede essas coisas, e o que nós devemos fazer é dizer como Ananias: eis-me aqui, Senhor. Mas será que temos feito? Em segundo lugar, atrelado ainda a essa ideia, você não deve desprezar tarefas pequenas. Porque o que Cristo pediu para Ananias, antes de ele saber que era Saulo? Que ele fosse fazer uma visita a alguém. Mas depois que ele soube que era Saulo, ele disse: não, esse não. Irmãos, não devemos julgar as pessoas pelo seu passado, se Cristo de fato já as transformou. E uma postura de acolhimento com aquelas pessoas que, ainda que tenham errado feio no passado, mas se arrependeram, pode significar muito para ela o cuidado de Deus. Os irmãos que são membros da igreja sabem que nós lidamos com alguns processos de disciplina e que, pela graça de Deus, pessoas foram acolhidas de volta à comunhão. São irmãos, são irmãs e precisam de Ananias na vida deles, que anime eles na sua fé e que diga: fulano irmão, fulana irmã, ainda que o seu passado tenha sido um pecado terrível, se o Senhor a perdoou, a restaurou, nós devemos ir até lá. Uma outra aplicação que nós podemos ver nesse texto, e que deveria ser muito nítida para nós, é que nós deveríamos reconhecer que nós fomos salvos para Cristo. O texto vai dizer no verso 15: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido. Irmãos, nós não fomos salvos para valorizar a nossa própria agenda. Quando Saulo é convertido, você não vê ele empenhado nos seus antigos projetos e Deus sendo uma espécie de ajudador de Paulo para prosseguir nos seus antigos intentos. Há um abandono, há uma conversão, há uma mudança de rota. E por vezes pessoas têm vindo a Cristo para que Ele seja um ajudador nos seus negócios, para que os seus negócios prosperem, para que as coisas fluam bem, para que a sua família seja restaurada, usando Cristo como uma ponte para os seus próprios interesses. Irmãos, nós não somos salvos para que Cristo nos sirva. Nós somos salvos para servirmos a Cristo, nós somos dele, nós somos para Ele, nós somos instrumentos eleitos dele. E o instrumento deve ser empregado na obra dele, portanto. Você entende isso? A gente vê a vida de Saulo completamente transformada. Saulo não vive mais a sua vida senão para o Senhor completamente, irmãos. Senão para o Senhor completamente. Além disso,
Além disso, nós vemos nesse texto, e eu concluo aqui, é uma aplicação um pouco mais extensa, porque ela tem uma ideia, mas você precisa prestar atenção nessa última aplicação, por gentileza. Nós vemos que Cristo começa a obra, sustenta a obra, e haverá de concluir a sua obra. Mas nesse meio termo, onde Deus está sustentando a obra que Ele começou em nós, essa obra que Ele haverá de concluir, Ele usa discípulos compromissados com Ele, para servir uns aos outros, discípulos que servem a outros discípulos, pessoas salvas que servem a outras pessoas, o corpo edificando um ao outro mutuamente. Você percebe que esse homem é batizado, você percebe que esse homem é inserido à igreja. Ele termina essa caminhada aqui, inserido juntamente aos discípulos em Damasco. Ele foi recebido numa comunidade de fé. O que nos mostra que toda conversão genuína de alguém deve implicar em congregar, em ter uma família na fé, em ter um corpo visível a quem pertencemos, em ter uma igreja, para que nós possamos dizer, somos dela. Geralmente nós costumamos dizer, aquela é a minha igreja. Mas nós deveremos dizer, às vezes, o contrário. Eu pertenço a ela. A ela quem? A igreja de Cristo, ao seu corpo místico. A conversão termina na conversão, irmãos? Ou existem ainda muitas coisas para acontecer com você? O texto comissiona Paulo. E esse sermão dessa noite comissiona você, irmão. Jesus disse, ele é um instrumento escolhido, ele haverá de pregar para os gentios, para reis e para os judeus, os filhos de Israel. E você está sendo enviado a fazer o mesmo agora. Você está sendo enviado. Se você é um convertido por Cristo, um salvo, um achado, um eleito, você também é um instrumento da propagação e da comunhão. Então, a graça que salva também é a graça que sustenta os improváveis de pé. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração para a glória dele.